No News, Ricardo, Impera e Junito comentam as manifestações e o plano dela. Vamos conferir as suas ideias. E, professor Ricardo, o que vocês estavam falando agora? Que eu coloquei o título da live que a gente vai falar da manifestação e aparentemente vocês dois não sabiam que tinha uma manifestação? Eu faço a menor ideia. Tá tendo alguma coisa aqui no Brasil? Uma manifestação de quem? Quem que fez alguma manifestação? Porque, assim, eu não tô sabendo nada, né? Vocês estão sabendo? Mas é verdade isso, você realmente não sabia da manifestação. Não, Cara, sem sacanagem. Eu vi que tinha descobri alguma hoje. coisa, mas... Sério, descobri hoje por causa das fotos. Que tem manifestação. Patriotas, tá. Tá, mas eu não vou mentir. Eu sou uma pessoa que acompanhava bastante o bolsonarismo, hoje eu não tô acompanhando mais tanto. Talvez eu tenha que voltar a acompanhar, porque eu tenho uma notícia péssima e talvez muito boa para o professor Ricardo Almeida, que talvez eu esteja mudando um pouco alguns pensamentos meus. Mas calma lá, não fique assim. Vamos falar da manifestação. Eu também não sabia. Eu sabia que ia ter uma manifestação que podia ser, mas achei que era do próximo mês, não sabia que ia ser agora. Então fui pego de surpresa. Mas vamos dar uma olhada aqui nas imagens da manifestação. Professor Ricardo Almeida. Aqui. Hoje que a gente vai comentar os velhinhos. Vamos comentar, como é que diz? Carnaval de velhinho. Olha só. Nossa. Maior que o Rio de Janeiro. Maior que o do Rio de Janeiro. Na Paulista também, né? Só que, ó, que vocês foram reparar, são dois caminhões, né? Tem um acho que um principal aqui, que é maior, e tem um menor pra cá. Eu não. Momento na Avenida Paulista. Ó, eu não sei. Aparentemente deve ser os intergalácticos em outro caminhão, eu não sei dizer. Mas. Enfim, professor Ricardo, mais gente. Bastante gente dessa vez. Bastante gente dessa vez na manifestação, porém. Volta aquele problema. Pra quem serviu a manifestação? Pra quem serviu a manifestação, professor Ricardo Almeida? Atingiu algum objetivo? Atingiu um objetivo que, digamos assim, é como se fosse um objetivo subreptício. Deixa eu explicar, sabe? Você tem um objetivo nominal, assim. Você quer fazer alguma coisa. E você diz, olha, eu quero fazer tal coisa. Mas você não quer fazer aquilo, você quer fazer outras coisas. Então, essas manifestações, desde então, só têm atingido objetivos subreptícios, objetivos camuflados, objetivos ocultos das pessoas que as organizam. Que é basicamente o seguinte, manter um certo eleitorado, uma certa militância esquentada para eleição. É isso, fundamentalmente. Eu acho que a essa altura do campeonato ninguém realmente acredita que as manifestações sirvam para pressionar o judiciário. Eu acho que se havia alguma dúvida quanto a isso, certamente essa dúvida existia lá atrás, nas primeiras manifestações que o Bolsonaro fez. Depois de tantas derrotas sucessivas do judiciário, para mim é difícil de crer que pessoas que não sejam loucas ou completamente indecisas acreditem que eles estão pressionando o judiciário. Como eu não acho que os bolsonaristas são nem loucos nem indecisos, eu acho que eles não acham que estão pressionando o judiciário. Eu acho que eles sabem exatamente qual é a finalidade da manifestação. É basicamente manter um público quente, demonstrar que você tem força, assim, que você tem poder, que você está vivo no jogo político. É importante para o Bolsonaro demonstrar que está vivo no jogo político. Talvez ele tenha, enfim, uma esperança um pouco vaga de que alguma coisa de diferente pode acontecer aí, que sabe a situação dele se reverta, mas eu não acho que essa esperança hoje seja calcada nem da parte do próprio Bolsonaro em nenhuma expectativa razoável, sabe? Nenhuma expectativa que ele de fato concebeu, articulou, pensou, estruturou. Eu acho que é meio que uma aposta, né? Então vamos aqui demonstrar força. E na prática, essa força tem assim como objetivo concreto facilitar a vida das pessoas que vão disputar as eleições de 2026. Essas manifestações sempre mandam um recado também, né? Então, a presença de figuras como o Moro, né? o Tarcísio, ou esses governadores demonstram uma submissão ritualística que Bolsonaro sempre exige de todos eles. Basicamente é isso. Mas se mudar alguma coisa do cenário por causa dessas pessoas aí na Paulista, zero chance desse conceito. Impera. Eu tô com o professor. É só um evento patético de campanha, inócuo, que não tem valor nenhum, não vai gerar nenhum tipo de impacto. Olha, inclusive essa pauta da anistia, eu tô começando a duvidar até que ponto eles realmente estão interessados em passar uma PEC aí uma lei para anistiar todos os políticos corruptos do Centrão e o pessoal do Rio de Janeiro. Eu não sei até que ponto eles não querem agora. Meio que tá quase se esvaziando a pauta. É a última coisa que une essa bolha bolsonarista dos velhinhos caquéticos ali. Aquele vídeo das velhinhas com o batom. Pô, é muito triste, cara. Eu acho que é mais uma pauta que une eles do que, sei lá, uma grande necessidade.
sei lá, eu tô viajando aqui. Não sei até que ponto uma pauta, uma lei anti-anistia pode salvar o Bolsonaro da cadeia. Eu não acho que você esteja viajando, não, senhor Renato Impera. Eu não acho que você esteja viajando, não, porque eu acho que agora eles estão jogando um jogo muito perigoso. Quando eu tive aquela discussão com o professor Ricardo Almeida sobre o valor político do Bolsonaro, que ele ia diminuir com a aproximação da sua prisão, eu não esperava acontecer o que está acontecendo agora. Eu vou confessar para vocês. O que está acontecendo? O que eu esperava que aconteceria? Com o Bolsonaro fora de jogo, figuras políticas iriam brigar pelo espaço deixado pelo Bolsonaro, porque não existe vácuo de poder, correto? Isso eu imaginei que ia acontecer. Isso está acontecendo, porém, como eles acham que o Bolsonaro acabou, e o Bolsonaro vai ser preso, todo mundo já tem certeza que o Bolsonaro vai ser preso, ele não vai participar da próxima eleição, tá todo mundo puxando o saco do Bolsonaro. Tá todo mundo restituindo a imagem política do Bolsonaro para ser aceito pelo público bolsonarista, que eles pensaram, não, peraí, tá, o Bolsonaro está fora de jogo, mas por que eu não fico com o público do Bolsonaro? Daí a gente vê a imagem, dos governadores. Papelão! Aqui não tá o Sérgio Moro, mas o Sérgio Moro que vive sendo escorraçado. Essa turma já tá em campanha aberta, já começou a campanha. Eles já estão em campanha. Já tava lá, não tem aquele na foto, eu já vou pegar a foto que ele mesmo postou. Pô, Ratinho Júnior. E Zema, meu Deus do céu. Então tá todo mundo correndo atrás do público do Bolsonaro. Olha só. Tem aqueles 54 milhões de votos. Correram. Mas agora, mas tem um perigo aí, Ricardo Almeida. Tem um perigo muito grande, eu vou falar qual. Assim, a gente não pode prever o futuro. A gente não sabe o que pode acontecer. Eles só estão fazendo isso, entrando na pauta da anistia, que ninguém... Acho que alguns governadores nem sabem que porcaria de pauta é essa, sabe? É perigoso porque vai que acontece alguma coisa que a gente não espera e o Bolsonaro recupera os direitos políticos. E aí? Todo o plano que Nicolas tá fazendo, Moro tá fazendo, Zema tá fazendo, Caiado tá fazendo, o Centrão tá fazendo, vai por água abaixo, cara. Não vai. Vamos lá. Mais ou menos. O que esses governadores perdem abraçando o Bolsonaro agora? Exato. Cara, virtualmente nada. Eles não perdem nada, eles só têm a ganhar. Se o Bolsonaro recupera os seus direitos políticos, eles vão, sei lá, o Ratinho vai sair pro Senado, o Moro vai sair pro governo do estado, o Zema vai pro Senado, o Tarcísio vai para uma reeleição. Absolutamente ninguém perde nada estando do lado do Bolsonaro. Na verdade, eles podem perder tentando se afastar deles e tentar seguir uma terceira via. Olha só, eu sou independente ao Bolsonaro, e eles vão perder uma parte do eleitorado, que para eles vai ser muito, muito importante, caso qualquer um desses quatro aí saia candidato a presidente. Então eles não perdem nada com o Bolsonaro sem direitos ou sem direitos. Eles só têm a ganhar. Eu só vou pedir, antes da gente continuar, professor, rapidinho, antes de você dar sua declaração, eu só queria pedir que vocês dessem like nessa live, porque a pessoa horrível do Sr. Renan Santos, ele não colocou o redirect para essa live. Então a gente começou com menos pessoas aqui, deem like para essa live chegar a mais pessoas. Eu queria muito dar na cara do Sr. Renan Santos, a gente chegar aí a 1.200 pessoas, 1.500 pessoas nessa live, seria muito bom. E eu já sei o que a gente vai dar para quem entrar no Valete Plus. São 2 revistas, a do Senna e a Valete do Mês, que é Tá Dominado, do Oruan. Você ganha 2 valetes entrando no Valete Plus nessa live, ok? Professor Ricardo Almeida, desculpa lhe atrapalhar, Então, pode falar. Vamos lá, tem uma coisa que é óbvia em tudo isso, que é a estratégia que esses caras sempre adotaram, né? Essa estratégia não é deles de agora, é uma estratégia desde sempre e que diverge fundamentalmente da nossa estratégia. Então, a gente tem que ser franco, né, em admitir que a estratégia do MBL nunca foi uma estratégia racional e eficaz em termos eleitorais. A gente se afastou do bolsonarismo do jeito que se afastou por questão de princípios. Mas princípios não ganham eleições. Eu vou repetir aqui para vocês que estão nos assistindo. Princípios não ganham eleições. Pela terceira vez. Princípios não ganham eleições. É óbvio que se você olha o que foi o governo Bolsonaro, assim, o histórico desastroso de medidas muito erradas, e mesmo o que ele fez contra vários aliados, inclusive contra um cara como o próprio Sérgio Moro, que está indo numa manifestação bolsonarista, né, fundamentalmente, e não está ali para fazer nenhuma crítica ao Bolsonaro, então ele não vai certamente pegar o microfone e falar, não, porque o ex-presidente Bolsonaro, na época que me tirou, foi porque ele escondeu a corrupção do filho, etc. Não vai fazer isso. Então,
O que rola com todos esses agentes? E aí eu falo assim de uma posição de alguém que aceita as regras do jogo, sabe? Sem ficar, por quê? Aceita as regras do jogo. Eles sempre perceberam que se afastar do bolsonarismo significaria algo muito traumático em termos eleitorais. Uma perda muito grande de força. Quando o Bolsonaro ele começa a se complicar e o governo dele começa a dar errado, e a coisa vai se degringolando cada vez mais, a ideia desses caras já era, se o Bolsonaro morrer politicamente, não necessariamente com a situação que ele está com o STF, mas por qualquer outro motivo, já que ele é um governante competente. Então, se esse cara morrer politicamente, o que acontece? Eu estou aqui, eu posso de alguma forma herdar o capital político dele. Todos pensaram nisso. Para quem quer herdar o capital político de alguém, não faz sentido você se afastar desse cara enquanto esse capital político está aí. Você pode simplesmente esperar o cara se dar mal, né, na trajetória dele. Quando ele se dá mal, você está ali como sucessor, né, como sucessor legitimado. Então, todos eles fizeram esse movimento desde antes do Bolsonaro estar na iminência de ser preso do jeito que está, e os fatos confirmaram, corroboraram o acerto dessa estratégia. Então, o fato do Flávio ter se, né, entrado na situação que entrou, depois os vários inquéritos contra os processos contra os apoiadores do Bolsonaro, depois toda a controvérsia midiática, jurídica em torno do golpe, que já se arrasta há muito tempo, depois o TSE tornando ele inelegível, e agora, quer dizer, ao longo desse tempo também várias notícias de joias da Arábia, de coisas relacionadas ao golpe, notícias que de alguma maneira estavam ali para empurrá-lo a uma incriminação, né? Então, quando você vê todo esse cenário, as pessoas se mantiveram ali, vão se manter, né, nessa posição até o fim, e tudo isso faz sentido. Então, essa primeira posição é uma estratégia correta do ponto de vista do Tarcísio, do Moro, do Zema, de todos eles. Uma estratégia eleitoralmente que faz todo sentido. E aí é uma pergunta para você, mas e se o Bolsonaro continuasse? Se o Bolsonaro continuar com os direitos políticos, acontecerá aquilo que o Impera falou. Todos eles colocam a viola no saco e eles aguardam um novo governo Bolsonaro. Ou se a coisa estiver tão complexa aí, talvez um deles saia e tente negociar com o Bolsonaro por detrás da cortina, mesmo com o Bolsonaro com direitos políticos. Talvez isso aconteça, talvez ele recupere os direitos políticos e ele mesmo não queira sair. Se ele for assegurado que ele vai ter uma vida muito tranquila de paz e sem perturbação pelo resto do seu tempo, entendeu? Se ele deixar um cara apoiar um cara, enfim, um cara aí do sistema, que vai livrar a barra dele com o judiciário e coisa e tal. Então, é assim, esse é o ponto fundamental. A segunda coisa é sobre anistia e tudo mais. Eu, sinceramente, acho que quando você tem uma relação de forças do jeito que ela está estabelecida no país, com o STF, que tem uma composição que é antibolsonarista, né? E segundo, com um governo, um partido governante, que é o PT, então, portanto, um partido absolutamente interessado em manter as pessoas presas e manter o processo contra o Bolsonaro correndo e tudo mais, não tem sentido falar em anistia, coisa. É lógico que isso aí é mais uma bandeira para o futuro governante que vier, uma bandeira para o futuro presidente. Se a gente tiver uma eleição em que a esquerda seja derrotada, e assim, sinceramente, está se encaminhando no Brasil para esta circunstância, o governo do PT está indo mal, então se ele continuar indo mal, se ele continuar erodindo a base de popularidade dele, talvez apareça um cenário em que claramente a esquerda seja derrotada em 26. Lógico, tá longe, é difícil fazer essa especulação há mais de um ano da eleição, um ano de distância da eleição, mas se isso vier a acontecer, o novo presidente, ele vai dar essas anistias. Eu acho que sim, ele vai comprar uma briga com o judiciário e, sinceramente, eu acho que o STF, depois de tanto desgaste, se volta um presidente de centro que faça uma série de gestos para o Bolsonaro, porque esse cara vai ser obrigado, seja o Tarcísio, seja alguém vindo do próprio clã Bolsonaro, o Zema, qualquer um deles será obrigado a fazer isso. A pressão popular do próprio eleitorado que votou nesse cara vai ser muito forte, porque as pessoas esperam que isso aconteça. Então, ao manter a memória acesa das pessoas que foram presas, ao manter a memória acesa de certas, entre aspas, injustiças que os bolsonaristas sofreram, o que está sendo feito é um discurso de continuidade do que está sendo colocado agora para a ação do presidente que virá de direita no futuro de 2026. E este cara, esse presidente, vai ser meio que obrigado a fazer essas coisas. Então é essa a aposta dos caras. Obviamente é. Não há outra opção, minha opinião. Então, eu vou colocar mais um rapidinho antes de passar para o Império. Eu queria colocar mais algo que eu tenho reparado aí no público bolsonarista.
professor, porque, e não só no público bolsonarista, um público que é de direita, mas já deixou de ser bolsonarista há algum tempo, que vinha até criticando o Bolsonaro, que é o seguinte, o perigo de não ter Bolsonaro, quer dizer, a segurança de não ter Bolsonaro concorrendo à próxima eleição deixar as pessoas mais tranquilas, mais soft, até pelas próprias pautas bolsonaristas, tá? Porque eu vi muita gente que era dos ditos intergalácticos, que estavam entrando numa guerra ferrenha contra o Bolsonaro, baixar o tom. Não. Agora que o Bolsonaro, é certeza que o Bolsonaro vai ser preso e não vai participar da próxima eleição? Não, beleza. Aqui vou baixar as armas contra o Bolsonaro, vou abraçar as pautas do Bolsonaro. Ele tá fazendo anistia, beleza. Anistia, todo mundo sabe que ninguém liga pra essa pauta. Os governadores não ligam, o Bolsonaro não liga pra essa pauta. A única coisa que ele liga, que pode ser, se isso fosse pra frente, se tivesse clamor popular, ele poderia, era uma forma de recuperar os direitos políticos, ou até mesmo tensionar mais contra o STF pelos direitos políticos. Ele não liga, ninguém liga, a população não liga. Teve aqui saiu hoje, eu acho que da CAEST, que 70% da população acho que eles deveriam ser punidos. Sabe? Então a população não liga, ninguém fala disso. Fora da bolha bolsonarista, ninguém fala de anistia. É só na bolha política e na bolha política bolsonarista que fala disso, e a gente tem que comentar disso, porque a gente está inserido no campo da direita. E cobram isso da gente, né? Cobram muito isso da gente. Mas então eu vejo isso, eu vejo esse arrefecimento no desgaste do Bolsonaro, já que ele não vai concorrer para a próxima eleição, não tem por que ficar se desgastando politicamente. Por que eu vou ficar me desgastando com bolsonaristas? Se ele não vai concorrer à próxima eleição, vai ser o Tarcísio, ou vai ser o Zema, ou vai ser o Caiado, ou vai ser o Ratinho Júnior. Não tem por que ficar brigando mais. É isso aí mesmo, vai lá, batom, dia 8, entendeu? Isso que eu tô vendo. E gente próxima, e gente que já era gente da direita independente, da direita que já não estava mais com o Bolsonaro há um bom tempo, ou recentemente tinha brigado com bolsonaristas e já tinha se colocado contra Bolsonaro, mudando de opinião agora. Não, Bolsonaro não é mais um perigo, volta a ser bolsonarista. Você assistiu ao Legião das Ideias. Para mais ideias, continue conosco e continue acompanhando as lives do Renan Santos para mais.